Será que a dublagem como conhecemos acabou? Muito bem, amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Nerd TV. E hoje trago um assunto que não é uma novidade. A gente já vem falando sobre isso. Quando fala a gente, todo mundo que gosta de dublagem, que é fã, outros colegas que têm canais de YouTube já falaram sobre isso, né? Que é a inteligência artificial na dublagem. Inclusive, tem um movimento chamado Dublagem Viva. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Eu vou emitir a minha humilde opinião, enquanto fã, evidentemente, sobre a inteligência artificial na dublagem, tá? Mas antes de falarmos desse assunto tão polêmico, já se inscreve no canal, já clica em gostei, ajuda a gente nesse novo projeto, que eu tenho certeza que você, com a sua contribuição, pelo menos clicando no like, pelo menos se inscrevendo, vai fazer com que a gente tenha mais combustível para criar mais conteúdo e fazer esse canal cada vez maior. Já tem algum tempo que a gente vem lidando com a inteligência artificial, né? E uma coisa que parecia muito distante, uma coisa que parecia que só ia acontecer tal qual acontecia nos filmes de ficção científica, ia acontecer em 2050, 2060, parece que a gente avançou no tempo, entrou numa cápsula ou numa máquina de viagem no tempo e a inteligência artificial não é mais o futuro, é o presente. E isso envolvendo vídeo, foto, texto, música e, para deleite de alguns e para lamentação de outros, eu me incluo nessa lamentação, também chegou a dublagem brasileira. E por que eu lamento? Significa dizer que eu sou contra a evolução, contra a tecnologia, contra tudo isso que está acontecendo? Evidentemente que não. É fantástico que tenhamos essa evolução. É fantástico que a gente consiga fazer com que a máquina, de fato, nos ajude no nosso dia a dia. Várias profissões têm, a partir de agora, como aliado a inteligência artificial. Vários outros prestadores de serviços, outros profissionais, tendo a inteligência artificial, aumentaram significativamente os seus ganhos, a sua produção, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: a inteligência artificial na dublagem brasileira, da forma que está, não está sendo benéfico para os dubladores. É incrível e, ao mesmo tempo, assustador como hoje a inteligência artificial consegue modular a voz de um estrangeiro falando em português e o mais surreal, né? Com a labial, como se fora em português brasileiro. O Globoplay, por exemplo, produziu um documentário que o voice-over, né? Ou seja, os depoimentos foram dublados, alguns deles, dos que participaram e permitiram, autorizaram, foi usado a inteligência artificial e a voz que a gente ouve é a voz daquele personagem ou daquela pessoa falando em português, né? A maioria deles eram franceses, outros ingleses, enfim. E é incrível que a gente consegue ouvir a voz da pessoa em português. E seria bem interessante também, não sejamos hipócritas, ouvir a voz de vários astros falando em português, se não existisse dubladores, se não existisse profissionais por trás dessa indústria maravilhosa. Profissionais esses que fizeram a minha e a tua infância, que marcaram a minha e a tua vida. Então, a inteligência artificial sendo usada para auxiliar os dubladores, como eu vejo sendo utilizada para auxiliar outros profissionais, para mim faz todo sentido. E o grande ponto é o seguinte: mesmo que avancemos ao ponto que a inteligência artificial consiga interpretar tal qual um ator em dublagem, mesmo que consiga essa perfeição, eu ainda não consigo achar justiça, porque a gente está falando de toda uma indústria, de todo um conglomerado de pessoas e famílias que serão severamente prejudicadas. E não é uma questão apenas de emprego ou subemprego ou deixar de ter emprego. É uma questão também que os dubladores, uma visão de fã, consegue trazer um molho, consegue trazer para a versão brasileira algo que eu creio que a inteligência artificial nunca trará. Posso citar como exemplo esta propaganda, pelo menos um trechinho dela, que vocês vão ver a seguir, do ator Will Smith, em que ele faz a propaganda de uma determinada instituição financeira, e nessa propaganda a inteligência artificial o faz falar algumas línguas, inclusive o português brasileiro. Mas dá uma olhadinha que é uma coisa muito linear.
praticamente não tem interpretação. Confere aí. Ah, sim. Bem melhor agora. A Nômade usou tecnologia para me fazer falar português. Mas a melhor parte é que ela pode fazer o seu dinheiro falar inglês. Com ela, você investe no exterior sem sair do Brasil, direto no aplicativo. E a repercussão não foi legal, tá? Disso que você acabou de assistir. Tanto é que, creio, não tenho informação sobre isso, informação oficial, eu creio que o próprio banco se antecipou para mais críticas ou talvez um boicote por conta da base de fãs de dublagem que tem no Brasil, né? E chamou 3 dubladores que ao longo da história também dublaram Will Smith, né? Chamou Márcio Simões, Manolo Rey e Marco Ribeiro, cada um já dublou Will Smith em determinada situação, né? Para fazer a propaganda também desse determinado banco e falando, brincando sobre o que a inteligência artificial fez, sabe? Isso eu achei interessante por parte do banco, mas demonstra que nós, enquanto fãs, nós ainda temos muita força, né? Afinal de contas, somos nós que consumimos o que essa galera faz. Falado tudo isso, eu também quero falar de um movimento iniciado pela classe de dubladores, que é a dublagem viva, né? Que trata exatamente disso, de uma regulamentação, de uma regularização do uso da inteligência artificial para a dublagem brasileira. Porque, de fato, repito, reitero que isso é uma visão de fã. O que move a indústria mundial, seja ela em qual nicho for, seja ela qual indústria for, seja ela baseada em qual serviço for, o que move é grana, o que move é dinheiro. Então, o que for mais barato para a indústria é o que a indústria vai escolher. Se em algum momento ficar mais barato usar a inteligência artificial do que uma classe de pessoas que envolve os atores, que envolve a casa de dublagem, que envolve a menina da recepção, que envolve o vigia, que envolve o mixer, que envolve o engenheiro de som, enfim, uma cadeia de trabalhadores. Se a dublagem artificial for muito mais barato que isso, evidentemente que vão optar pela inteligência artificial. Por isso, movimentos como dublagem viva são extremamente importantes para que pelo menos a classe de dubladores tenham vez e tenham voz para falar, para reivindicar, para tentar mudar o caminho que está parecendo que vai caminhar a indústria cinematográfica nesse sentido, né? E que sirva também para que nós, fãs, consumidores de produtos dublados, também tenhamos um mínimo de voz para fazer com que a gente não barre a revolução, não barre a tecnologia, mas barre a forma como está caminhando. Lembrando, ao meu ver, a forma que está caminhando para a utilização da inteligência artificial na dublagem brasileira. E antes que alguns desinformados falem, mas vai ser legal que a gente vai ouvir a voz original dos atores falando em português, porque eu detesto filme dublado, etc. Eu só queria dizer que vocês assistem filme dublado o tempo todo. Esses filmes que vocês assistem no áudio original, também há um percentual gigantesco de dublagem nele. Ou vocês acham, por exemplo, que todos aqueles áudios externos num filme de ação, por exemplo, a captação é toda externa, é tudo feito na hora? Não, os atores são dublados, eles se dublam, tá? Na grande maioria dos filmes. Então não venha com essa coisa, não gosta da dublagem, etc, etc, porque você assiste filme dublado o tempo todo, tá? Você pode não gostar da dublagem brasileira, da versão brasileira, e muitas vezes, eu digo isso por conversar com muitas pessoas, e muitas vezes para dar um ar de superior, de intelectual, etc, sabe? E preferem ler a obra do que assistir a obra. Nada contra você. Só não vem aqui, literalmente, obrar, para não usar outra palavra, obrar regra, sabe? Sobre o que é bom e o que é ruim. Cada um na sua praia e tá tudo certo. Mesmo não sendo dublador, mas sou consumidor e fã de dublagem e em defesa de uma indústria que tem mais de 60 anos no Brasil. Uma indústria consolidada. Uma indústria que hoje tem uma base de fãs, tem uma base de pessoas que são apaixonadas por essa arte e querem a dublagem viva, querem essa arte viva. E você que está assistindo esse vídeo, que assistiu até agora, também pode ajudar esse movimento, né? Você pode repercutir, você pode compartilhar, você pode literalmente encher o saco dessas empresas que fazem os produtos que a gente consome, né?
Posso até citar, sem problema nenhum, Warner, Disney, né? Esses canais de streaming estão fazendo obras por si só, né? Netflix, Globoplay, por exemplo, só para citar alguns. A gente pode encher o saco dessa galera explicando, pedindo, exigindo que a gente quer uma dublagem de verdade. Dublagem feita por atores, feita por pessoas e não dublagem feita por máquinas. E para que servirá então a inteligência artificial na dublagem brasileira? Creio que para corrigir erros, ou por algum motivo o dublador X precisou viajar, não tem acesso remoto, não vai conseguir fazer aquela correção, aí sim se usaria a dublagem com inteligência artificial para corrigir uma frase, uma fala, uma sílaba, algo do tipo. Ou seja, usar a inteligência artificial para auxiliar esses profissionais, para auxiliar essa profissão, e não para substituí-los. Então, em favor dos dubladores brasileiros, dubladores que fizeram a minha infância, que marcaram a minha vida, que eu tenho uma relação de fato afetiva com muitos deles, eu tive a honra, o prazer, o privilégio de conhecê-los. Muitos dos que eu conheci, infelizmente, já não faz mais parte do nosso convívio. Por eles e por você que é fã de dublagem, eu também quero a dublagem viva. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo no canal Nerd TV.